Andréa Beltrão, é uma honra, um prazer, um privilégio. Eu nem sei se a gente merece a tua presença aqui no estúdio. Capaz que não. Seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigada a vocês, é um prazer, uma honra estar aqui. Muito, muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes. E sabe que eu comentei com ela isso ali, eu estava lendo e pesquisando sobre a peça. Nós somos a primeira cidade, depois do Rio, a receber Lei de Tempestade. E o mais interessante para mim, assim, que me tocou, PG, é que quando da ideia de fazer a peça, né? Acho que, não sei se era a diretora ou quem escreveu, estava fazendo um filme, um trabalho sobre um líder estudantil, né? Da época da ditadura, que lutou contra um regime opressor autoritário e se depara com esta mulher, a Mércia, que foi a advogada que tirou ele da prisão. Mércia Albuquerque. Né? A Mércia Albuquerque. E aí, já primeiro parêntese que eu abro, a gente não aprende sobre esses personagens que salvaram o Brasil e salvaram as pessoas. Aí, quando se depara com a história da Mércia, essa pessoa, que eu não sei se é diretora ou escritora, né, autora, ela mostra os diários para a Andréa, que fala, eu não tenho como não fazer, né? Eu preciso mostrar essa história. E me conecta também, André, com a história da Eunice, que é feita pela Fernanda, que também é uma história que nós não conhecíamos, de alguém que lutou bravamente, né, para reconhecer o corpo, para ter de volta o corpo do seu marido, pai dos filhos, e depois se torna uma advogada, né, de indígenas, de demarcação. Então, com essa introdução e pedindo para te contar para a gente como foi o momento de encontrar a Mércia. Foi exatamente assim como você disse, como você contou. Eu procurei a Yara de Novaes, que é a diretora da peça, para a gente fazer um trabalho. Eu já estava bem apaixonada por ela, encantada, assim, e querendo muito fazer alguma coisa. Eu estava fazendo Antígona, fiz durante uns 7 anos, depois fiz O Espectador, no Rio, que foi a peça com a qual a gente reabriu o Teatro Poeira depois da pandemia. E aí, fazer uma coisa nova, tal, procurei a Yara. E aí a gente começou a conversar e ver o que a gente ia fazer. E a Yara estava fazendo um filme chamado Zé, que é a história desse líder estudantil, que é o Zé Carlos da Mata Machado, que foi assassinado brutalmente, foi sepultado com identidade desconhecida. É um rapaz de Minas Gerais, eu acho que ele morreu com 23 anos ou 22, uma coisa assim. E no filme que a Yara estava fazendo, que foi escrito a partir de uma pesquisa que um autor e poeta pernambucano chamado Samarone Lima fez sobre o Zé Carlos da Mata Machado, a Yara conheceu a Mércia, porque a Mércia foi advogada. O Zé Carlos da Mata Machado, ele morreu no Nordeste. Ele foi assassinado no Nordeste. Então, por isso, a entrada da Mércia. A Mércia de Pernambuco, história ela defendeu vários presos políticos no Nordeste. Mais de 500 presos políticos que ela tirou da prisão. E aí, por isso ela é chamada advogada, eu acho que ela é chamada advogada dos 1000 casos, uma coisa assim. E a Yara ficou sabendo da história da Mércia, porque no filme tinha essa advogada que conseguia recuperar o corpo do Zé Carlos. Ele já tinha morrido brutalmente, uma coisa terrível. E a Mércia consegue recuperar esse corpo. Então essa personagem existia no filme. O filme foi rodado, a Mércia acabou saindo do roteiro, porque não cabia. Muitas vezes você faz um filme, sim, imagina que vai caber tudo e não cabe, o filme fica com 3, 4 horas, enfim, tal. E aí a Yara ficou muito curiosa com essa história e partiu atrás de descobrir quem era essa advogada. Entrou em contato com o Samarone. O Samarone mandou uma fita de áudio para a Yara de uma entrevista que ele havia feito com a Mércia, de 1h30, 1h40. E o Samarone falou, olha, quem tem todo o material da Mércia Albuquerque é um cara do Rio Grande do Norte que trabalha com direitos humanos, é um cara seríssimo, chamado Roberto Monte. Ele tem o material da Mércia. E a Yara ouviu esse áudio, foi atrás do Roberto, e o Roberto falou, tudo bem, eu estou aqui com os diários da Mércia, então eu vou te entregar. E entregou para a Yara. E a Yara falou, olha, eu descobri e tal, não sei o que, e veio com essa história. Eu falei, bom, vamos ver. E a Yara leu, me deu para ler, e aí eu fiquei completamente
enfim, envolvida com a história. Eu não consegui me separar mais da Mércia, né? Eu sou de 63, tenho 61 anos, então eu sei muito bem o que foi a ditadura. Eu era criança, mas eu tive, digamos, problemas sérios na minha família por causa da repressão. Então esse assunto é um assunto que eu sei que existiu, que aconteceu, sei como foi, mais ou menos, né? Enfim, mais ou menos eu digo porque eu não fui presa. Porque eu acho que ser preso e ter sido torturado, aí já é um outro lugar de vivência desse período, né? E comecei a ler, fiquei muito envolvida, muito apaixonada por essa mulher, que, apesar de ter vivido nos calabouços, cuidando de pessoas torturadíssimas, resgatando corpos, crianças que ela pegava para cuidar em casa porque pai e mãe tinham sido presos ou estavam escondidos em outro lugar. Uma mulher que nunca perdeu a ligação com a vida. Uma mulher muito interessante, muito solar, que saía no Galo da Madrugada, que é um bloco muito famoso do Recife. Que tem aquele galo enorme, né, que fica na ponte, um lugar lindo. E ela fazia as unhas toda semana, ela pintava o cabelo de verde, rosa, azul. Em 1970, uma mulher muito divertida, forte, maternal e afetuosa. Muito. Na peça, André, tu não interpretas a Mércia, né? Interpreta alguém, uma mulher que entra em contato justamente com esses diários da Mércia. Que, pelo que eu entendi, acho que tem um livro sobre os diários dela também, tenho a impressão, dei uma pesquisada aqui, ela faz reflexões sobre aquele momento, sobre tudo que ela está vivendo, sobre a violência naquele momento, mas também reflete sobre o futuro, de alguma forma, não? Sim, porque... O que te chamou a atenção nessas reflexões dela? Quando a gente... Tudo, porque é a história sendo contada por alguém que estava dentro do momento histórico, de verdade. Escrito à mão. Escrito à mão, com a letra mais linda que você possa imaginar. Caligrafia, com aquele C, com a... Cursiva linda, cursiva cheia de belíssima, curvas. Belíssima. E a Mércia, quando a gente recebeu esse material, o Roberto Monte entregou para a Yara esses diários escritos à mão. A Mércia escrevia em cadernos velhos, em agendas velhas, e aí ela tirava a folha, prendia com um clipezinho e ia guardando. Quando a Yara recebeu, a gente leu, ela chamou a Silvia Gomes para fazer a dramaturgia, e foi eu considero que a Silvia Gomes, que é a nossa autora, ela deu um pulo do gato quando ela viu aquele diário que era intransponível para o palco, porque é muito triste, muito duro e concreto, real. Por exemplo, quando eu fazia Antígona, eu tinha um certo lugar no imaginário e também de proteção, porque é uma história de 2.500 anos, escrita pelo Sófocles. Embora fale do nosso cotidiano até hoje, o que é perto do insuportável perceber que a gente caminhou muito pouco, porque todos os dilemas que estão dentro da história da Antígona estão aqui agora tempo ainda. Atual. Totalmente. Total. A história da Mércia, a história da vida dela e do que ela conta, aconteceu de fato há 60 anos atrás. Então, bom, como pegar um diário desse, onde são contadas torturas em detalhes, quem morreu, quem matou, o nome de quem matou, em que circunstâncias, os familiares, como fazer isso virar teatro? Porque também, eu acho que o teatro, o bacana disso tudo é que a Silvia Gomes e a Yara, e todos nós da equipe de criação, a gente conseguiu fazer com que isso virasse uma peça. E não fosse apenas um relato, que já seria bacana também, já seria interessante, mas não apenas um relato de denúncia, que também seria muito bem-vindo, mas no caso, para a gente fazer uma peça de teatro, aquilo precisa virar teatro. Quando a Silvia Gomes teve a ideia de misturar as duas personagens, a personagem que recebe o material, que se chama A Ponto, que talvez seja eu, não sei, mas pode ser qualquer um de nós, que tem uma sensação
claustrofóbica e de um certo pavor ao tomar contato com aqueles relatos, ela traz também a Mércia voltando e criando uma certa dualidade, uma certa confusão. Então tem horas que a Mércia fala, a ponto fala, a Mércia começa a falar com a ponto, olha, eu estou aqui, eu estou te vendo. Então é muito interessante porque essas duas mulheres se conectam na história, no palco, se conectam com a plateia, porque é tudo conversado, é tudo contado e narrado para a plateia. E eu acho que a Mércia é uma mulher para a gente não esquecer, assim como a Eunice e como muitas outras, sobre as quais a gente ainda não sabe. André me pegou essa coisa da letra cursiva, porque lá em casa tem um cara que está se alfabetizando, ele tem 7 anos de idade, e ele está aprendendo a fazer letra cursiva. Ontem a gente tomou banho junto e fica o vapor no box. Ótimo. E ele fica me mostrando a letra cursiva. Ah, que lindo. E ele me disse uma coisa ontem que agora me bateu, por isso que eu perguntei isso pra ti. Ele me disse o seguinte: papai, quando a gente tá feliz, a gente escreve com a letra cursiva. E quando a gente tá triste, aí é só outra letra. Na hora que eu perguntei da letra, né, se estava escrito à mão, e tu falou, a letra linda, então uma dor. Eu tô viajando, acho que, né? Acho que eu viajei um pouquinho, né? Mas enfim, é que bateu. Porque ela tá contando histórias absurdamente tristes, guardando num diário. Quem guarda num diário, acho que tem uma noção documental de que alguém um dia vai pegar. Com essas histórias, tem um capricho ao contar, ao apresentar essas histórias. E não foi escrito ao Léo, na própria letra dela. Porque o diário a gente dá com a chavezinha, né? Quando é pequenininho, ninguém pode ler o diário. Na verdade, parece que a pessoa bota no diário sabendo que é um documento que um dia alguém, exatamente, como vocês, é isso que eu ia te dizer, vão escancarar e contar. Eu acho que o diário, todo diário, quando a gente escreve, eu escrevo algumas coisas também, eu já queimei muitos diários. Ainda bem, para vocês não saberem nada da minha vida, que meu passado me condena, mas eu tô ótima mesmo assim. Que bom que nós, o presente, nos condena. No caso, nós não acredito. Queimou mesmo, bem queimado? Lógico, não sobrou nada? Piquei e queimei. Ok. Não sobrou. Aí agora tenho me arriscado a escrever umas coisinhas e tal. Porém, eu acho que sempre que a gente escreve, eu acho que todo diário ele guarda esse desejo de ser encontrado. No caso da Mércia, eu acho que é diferente do seu filho maravilhoso. Como é o nome dele? Federico. A Mércia, ela escrevia com essa letra porque era a letra que ela sabia escrever. No caso dele, ele já conseguiu uma coisa muito mais legal, que é dar um lugar para essa letra bonita, cursiva, um lugar de felicidade, de beleza, né? Mas a Mércia, ela escreveu com essa letra bonita coisas terríveis. E acho que não foi por uma escolha, acho que é porque naquela época nós escrevíamos assim, né? A gente não escrevia como a gente escreve na hoje. internet. Sim, a gente mal escreve, na verdade. É um E e um H, né? Era diferente. Não, tem conexão do braço. Se movimentam muito. Com o cérebro, hoje a gente escreve no teclado que não tem nenhuma alma, né? É difícil, anota no celular, tu faz música, né? As pessoas fazem letra no telefone muito diferente, já. Mas Desculpa, André, que me chamou a atenção quando tu disseste ali que na conversa com a diretora, tu estava buscando junto com ela algo que te apaixonasse, algo que vocês fizessem juntos. E aí, na hora, eu pensei numa coisa que eu acho que é uma característica tua, como é da Fernanda Torres também, mas em ti a gente percebe isso com muita clareza. E na Fernanda Torres, claro, agora com esse filme a gente ficou mais impactados, mas que é essa versatilidade. Vocês fizeram humor por muito tempo e tu é uma comediante exímia, engraçadíssima. Obrigada. Então, eu tava até falando os Aspones, o meu sogro adora ver até hoje. O Tapas e Beijos, eu me lembro de não... vamos sair, vamos jantar. Hoje eu não posso, porque tem Tapas e Beijos na TV. Armação ilimitada. Meu Deus, não, isso é fantástico. Então, eu queria saber, André, por que te move? Parece uma pergunta meio óbvia, mas eu tenho essa curiosidade. Ela fez Hebe. Ela fez Hebe. Hebe, exato. O que te trouxe, o que te moveu a buscar papéis assim mais densos? Se é inquietação artística, se é um tédio mesmo com a comédia? Não. Eu acho que o humor é muito revolucionário. Muito, é potente, a gente ri da gente mesmo. É uma coisa... Porque às vezes é maravilhoso, é santo, é sagrado você rir de você mesmo. É saudável, é sinal de que você tá bem, eu acho. E eu acho que, na verdade também, eu não procurei, eu não busquei. Porque eu acho que não tem uma... Eu nunca tive, na verdade, não sei como é para
enfim, acho que Fernanda também, porque a gente teve um convívio muito estreito, maravilhoso durante 5 anos, gravando diariamente o Tapas e Beijos e tal. Eu não vejo na gente e nas atrizes assim que se aventuram em várias coisas diferentes uma estratégia, tipo, fiz uma comédia agora eu vou fazer uma coisa mais séria. Eu acho que isso não funciona. Porque eu acho que isso não constrói exatamente. Eu acho que o mais legal é quando você é capturado pela história. Eu ia falar isso, né? Porque a história bateu em ti. Ela te encontrou, a história te precisava encontrar alguém e ela te encontrou. Exatamente, aconteceu um encontro ali. Eu acho que não adianta você querer fazer alguma coisa em qualquer trabalho em que você acredita no resultado antes da trajetória daquilo, de como você vai construir, com quem você vai trabalhar. Isso é que vai compondo e fazendo aquela imagem. É como se você tivesse uma pedra de mármore bruta e a escultura já está lá dentro. Você tem só que ir tirando devagarzinho aquelas lasquinhas, porque o importante já está lá dentro. Então, eu acho que quando você encontra uma história com essa natureza, com essa força, que ela já se impõe, e basta que você não atrapalhe. E eu acho que realmente, de verdade, tentar imaginar uma carreira ao longo de uma vida fazendo isso, tipo, agora eu vou fazer uma comédia, você nunca sabe, porque pode ser que você encontre com 3, 4 comédias, uma atrás da outra, maravilhosas. Mas poucas pessoas conseguem ser ecléticas. Qual foi a palavra que tu usou? Versáteis, né? Porque com talento. Tipo a Fernanda, que quando ela sempre entregou pra nós os normais, e ela até diz, né, que ela nunca imaginou que o Walter Salles fosse chamar ela pra fazer a Eunice, que é um drama, né? Aquela cena do cachorro, a cena da sorveteria, ela entrega como nem todo mundo consegue fazer rir. Não, eu não concordo com a própria Fernanda quando ela diz que não imaginava, porque a Fernanda Torres a gente já está cansado de saber aqui no Brasil, que parabéns pro pessoal do Oscar que descobriu isso agora, muito bom, Globo de Ouro, parabéns, estão atrasados, porque a gente está cansado de saber que a Fernanda Torres é uma grandíssima atriz de uma família de artistas, atores, Dona Fernanda Montenegro, Cláudio Torres, Fernando Torres, de altíssimos artistas, e uma mulher que escreve livros, escreve séries, é atriz, faz o que quer, é livre, é uma pessoa que tem um olhar humanista, progressista, absolutamente necessário pra gente. Ela é um farol pra gente, muitas vezes. Então, eu não concordo com ela quando ela diz que foi uma surpresa, porque pra mim, tudo isso já estava ali dentro dela, eu convivi com ela, eu sei. Você sabe quando uma pessoa tem tudo dentro. Tá, mas André, é um talento a mais fazer as outras pessoas rirem, né? Não é eu todo acho mundo. Bem difícil fazer rir. Bem difícil. Tá mais difícil hoje? Hoje? Não sei, eu acho que talvez. Por quê? Porque a gente está um pouco mais careta, eu acho. Porque, por exemplo, a gente estava conversando sobre isso aqui, né? O Armação Ilimitada, que talvez metade dos ouvintes não saibam o que é, eu vou explicar. A Armação Ilimitada, porque vocês são jovens também, mas a Armação Ilimitada... Eu lembro bem. Eu sou 87. Eu sou 79. Ai, parabéns, gente. Estou esperando vocês ali na curva. O Armação Ilimitada era um programa de televisão... Vou explicar. Era um programa de televisão... dirigido pelo Guel Arraes, escrito por autores incríveis, protagonizado pelo André De Biasi, Cadu Moliterno, Francisco Milani, Jubilula, Francisco Milani, Catarina Abdala, Nara Gil e vários convidados maravilhosos. Era maravilhoso. E nesse programa, por que eu digo que a gente está mais careta? Porque nesse programa, a Zelda Scott, que era a personagem que eu interpretava, ela namorava os 2 surfistas. Ela saía do quarto de um, aí encontrava com o outro na cozinha e ia pro quarto do outro. Que era o Jubilula. Jubilula. Nunca ninguém reclamou. Imagina hoje. Ela chegava em casa, o Juba estava com uma mulher lindíssima. Ela ficava com um pouco de ciúme, mas tudo bem.
Ela sabia que era assim. Então isso eu acho que essa certa caretice nos costumes, assim, e ao mesmo tempo é interessante porque também a gente conseguiu muitos avanços, né? Muitos e muitos avanços. Mas parece que assim caminha a humanidade, a gente dá 2 passos para frente, um para trás. Mais ganhamos do que perdemos, te parece, com essas sensibilidades recentes? Eu não sei, eu não sou boa de análise, eu sou uma pessoa mais para confusa, mas eu acho que a gente está ganhando mais. Mas tem medo de cancelamento? Eu não tenho medo de cancelamento porque eu não tenho rede social. A rede social que eu tenho chama-se Andréa Beltrão Oficial, que a Rosa Beltrão, que é minha filha, Rosa Beltrão de Farias, ela cuida para mim e é dito ali que é uma rede de trabalho, é um Instagram de trabalho. Por que tu não usa, profissional? André? Porque eu perco muito tempo. Parabéns, André. Eu usei durante uns 2 meses na pandemia e um dia o telefone me avisou, você está 6 horas no telefone. E aí, na mesma hora, tirei o Instagram porque eu tenho uma característica, um traço obsessivo, maníaco. Tamo junto. De eu gostar também. Não posso Depois a gente nada. troca os remédios e diagnósticos. Não tenho tomado nada. Estou mordendo rodapé de parede mesmo. Eu tenho esse traço. Então, eu não posso fazer nada 2 vezes, que na terceira eu já estou viciada. Então, eu evito. Mas eu acho legal, eu acho que é uma ferramenta muito importante. Mas, para mim, eu leio 3 jornais, eu ouço muita rádio, adoro rádio. Então eu vejo jornais. Tu ama tanto rádio que tu veio aqui numa manhã do dia 1º de maio. Não, é verdade. E chegou antes da gente. Vocês estavam atrasados. É verdade. Absurdo. Mas é verdade. Me deixaram esperando. É verdade. Ela estava tomando um cafezinho ali, nós aqui. É mentira, gente. Caros ouvintes, é tudo mentira. Eu assisti uma entrevista tua que eu achei muito legal, acho que era no Sem Censura, aquele programa do. Com a Cissa. Agora há pouco, né? Com a Cissa Guimarães. Porque ela reformulou agora. Antes era a Leda Nagri, mas agora tá maravilhoso. Tá maravilhoso. A Cissa nasceu pra isso. Sim. E aí tu dizias, e eu achei muito legal isso. Hoje as pessoas estão com uma certa dificuldade, me parece, de envelhecer. As pessoas estão fugindo da velhice, fazendo, enfim, todo tipo de intervenção estética e tal. Te perguntaram sobre isso e tu disse assim que acha tem um lado tão positivo que quando tu era mais jovem, tu achava que a quantidade de neuroses era tão grande que não podia usar vestido tal, porque achava canela fina e não podia não sei o que, porque isso. E hoje tu te sente... A gente desloca os prazeres, né? Como se tu enxergasse as coisas positivas em coisas que não via, né? Se o meu cabelo é esse, azar, é esse, eu gosto assim e deu. Veja e bem que beleza de cabelo ressecado da praia. Olha que beleza. Da mulher que nada no mar. É isso. Sabe o que eu acho também? Como é a tua relação com envelhecer, né? Não há outra saída, né? Não há. Outra saída a outra opção é bem pior. Eu não gosto dessa opção. Isso quem me falou uma vez foi no salão de cabeleireiro Tônia Carreiro. Pesquisem no Google aí os jovens quem foi Tônia Carreiro. Diva, uma né? das mulheres mais lindas do mundo. Não vou dizer do Brasil, não. Enfim, eu tô pintando cabelo ali para fazer algum personagem, ela também ali do meu lado, e eu gostava dela demais. E aí eu vi, nossa, Tônia, você tá tão linda como você tá linda. E aí ela fala assim, meu bem, a outra opção é muito pior, é melhor envelhecer, porque a outra opção é muito pior. E eu guardei aquilo pra mim, falei, bom, é verdade. Então eu acho que também chega uma... Morrer, tá. Né? Ou morrer ou envelhecer. Mas aí o que o PG diz, e eu já te ouvi falar, jovens do Nelson Rodrigues, né, envelheçam. Tem uma beleza, como perguntou o PG, no jovens envelhecer. Envelheçam. É porque, enfim... Porque é melhor envelhecer do que morrer, jovens, né? Enfim, eu acho que não tem muito... a vida é assim, a gente já nasce... perdendo, né? Perdendo mais um dia. Ou ganhando mais experiência, ganhando mais um dia, conhecendo mais gente. Eu acho que depende um pouco de como você se relaciona com a vida. Pra mim tá tudo bem, tá legal. Eu ainda me sinto muito bem, muito animada e... nem vou falar mais. Tu enxerga coisas legais no que tu não enxergava antes. Isso é que eu achei bacana, assim, na tua... Porque eu acho que quando a gente é jovem, é maravilhoso ser jovem. Tenho saudade também da minha juventude, aquela juventude de 20 e poucos anos. Mas o que eu acho que acontece... Eu tenho 3 filhos, um de 29, uma de 28 e um de 25.
são muitas possibilidades, né? A sua vida ainda está por ser feita, por escrever, né? Você tem um mundo de caminhos, assim, uma infinidade. E diante desses infinitos caminhos, é muito angustiante. você treme na hora de escolher. É verdade. Você treme, você vou por aqui, vou por ali, não deu certo, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha vida, que provar. o que eu vou construir e tal. Então eu sempre, antes falavam para mim, você vai ter 3 filhos, você tem 3 filhos, você vai ver quando chegar a adolescência. E eu falava, tá, eu vou ver. O que eu vi quando a adolescência deles chegou, eram pessoas inseguras. Eu ficava assim, muito comovida, me emocionava muito ver o olhar assim diante do infinito. E agora? Vou para onde? O que eu faço? Perfeito. O que eu devo fazer? Como aquela voz que vai mudando, aquela perna que vai ficando comprida, esquisita, que você passa de noite e vê na cama uma pessoa que agora é enorme, que é grande e que ainda não sabe o que fazer. Isso é lindo, isso é uma coisa da natureza humana que é o belo, é você ver a pessoa crescendo, aprendendo, se relacionando e cheia de dúvidas e incertezas e inseguranças. Eu acho que ter certezas é uma furada, né? Então eu acho essa coisa linda do jovem, do adolescente de assumir a sua ignorância, o seu desconhecimento. É lindo isso. Sim, é muito angustiante ter muitas possibilidades, né? Quando tá enxergando que a vida é possível para vários caminhos, nossa, isso é desesperador. Mas a gente tem sempre alguém mais velho do nosso lado que pode dizer, calma, se acalma. Fundamental. Espera, você vai ver, as coisas vão acontecer. E às vezes não acontecem, mas a vida não é só acontecimentos maravilhosos. Vocês sabem disso, né? Há um ano atrás, exatamente, vocês estavam vivendo um filme apocalíptico na cidade. Hoje está um dia lindo lá fora. Vocês estão inaugurando, além de celebrar a volta de uma vida de uma retomada, vocês uma poeirinha a mais nessa celebração. Vocês estão inaugurando um novo teatro, que foi um sonho da dona Eva Sofer, que é do Teatro São Pedro, uma mulher extraordinária, uma prima da Mércia, digamos assim, falando sobre força, imaginação e determinação, né, e compromisso com a vida. Então eu acho que é isso, a vida presta. A vida presta. Fernanda sempre soube disso, ela sempre disse isso. E eu acho que é maravilhoso estar vivo e lidar com suas dificuldades e com suas ignorâncias, com seus desconhecimentos e seus acertos, seus erros. É assim que é. André, deixa eu pegar uma coisa aqui, voltar para a Lei de Tempestade e em cima do filme também do Walter Salles e da Fernanda, porque muita gente comemorou que os jovens puderam entender o que aconteceu no período do Brasil. Esses dias eu estava lendo alguma coisa que passou por mim que em 62, 61, as pessoas não lembravam da ditadura do Vargas. Sim. Né? O Brasil teve algumas ditaduras, né? E não lembravam mais ali. Foram pra rua pedir, né, uma mudança, mas não lembravam mais o que tinha acontecido. Enfim. Tu traz pra gente, né, através de uma peça, uma história desse mesmo período, né? Eu digo da ditadura que começa em 64. Os jovens lá no Rio de Janeiro, que é onde foi mostrado, eles estavam na plateia, eles descobriram coisas com a peça. Enfim, o que tu sentiu deles te assistindo? Foram pro teatro? Foram demais. Muitos jovens e muitas pessoas mais velhas que tiveram familiares torturados, presos, ou pessoas que foram presas. Então era muito misturada a plateia. E alguns jovens ficavam muito surpresos e perguntavam, mas o diário é de verdade? O diário existe? A gente vende o diário da Mércia porque é um documento importante e uma prova de que aquilo aconteceu, infelizmente. E receber os jovens foi maravilhoso, porque, como você falou, sim, nos anos 60, a ditadura do Vargas já podia estar numa gaveta do esquecimento, mas eu acho que esquecer não é uma opção para a gente.
É a pior opção. Eu acho que o esquecimento, ele traz coisas boas, porque eu acho que é impossível a gente levar uma vida lembrando o tempo todo de tudo que nos aconteceu, né? Porque a gente passa por momentos difíceis, momentos muito tristes, dores lancinantes, tragédias pessoais. Então, eu acho que o esquecimento, ele também é importante porque ele traz possibilidade da gente recriar, se reencontrar com a vida, com a parte feliz da vida, né? Agora, esquecer demais faz com que a gente repita tudo que a gente fez e não gostou, e não prestou. Eu acho que esquecer pode ser remédio e pode ser veneno, né? É uma dose que a gente tem sempre que se lembrar. Por exemplo, no sábado passado a gente fez uma sessão lá no Rio de Janeiro, a penúltima sessão, que a gente recebeu mais de 100 estudantes de Direito da Fundação Getúlio Vargas, todos muito jovens, e 4 mães que tiveram seus filhos assassinados. Uma delas era a mãe da Kathleen Romeu, a Jaqueline, aquela jovem que morreu grávida, com 20 e poucos anos, com um tiro de fuzil. A Bruna, a Priscila e a Ana, todas com seus filhos brutalmente assassinados pelo Estado. Elas foram ao teatro e foi muito emocionante. Foi muito delicado, emocionante, muito forte recebê-las e depois chamá-las para que cada uma contasse sua história. E eu fiquei ali com elas e tal. Acontece, então elas não esqueceram, certo? Jamais esquecerão. Jamais esquecerão. Seria bom que nem nós esquecêssemos também, né? Mas acabou a peça, a gente tirou foto. Eu estava super com vergonha de pedir para tirar foto, porque parecia que mas eu queria aquela lembrança. Eu queria a lembrança da visita delas. Eu queria a lembrança da confiança delas em mim e em toda a equipe do teatro. A lembrança da confiança delas irem lá, contarem as suas histórias e saberem terem a certeza de que elas estavam sendo de verdade ouvidas e que a gente estava sentindo com elas e tal. Bom, aí de repente a Jaqueline, mãe da Kathleen, diz: vamos tirar uma foto. Aí eu estava com vergonha. Ela: não, vamos tirar. Aí a gente começou a rir, tiramos fotos. Daqui a pouco elas foram lá para fora. Eu tive que fazer a segunda sessão, que também foi ótima. E depois a Valência, que está aqui do meu lado, me contou que elas ficaram lá fora tomando café e conversando e rindo e contando histórias. Ou seja, uma certa dose de esquecimento foi remédio para elas, né? Para elas conseguirem chegar lá, contarem as histórias e depois terem um pouco de vida. É importante celebrar a vida, saudar a vida, ter respeito com a vida que a gente constrói, que a gente conquista, herda, ganha, a vida que nos é dada, né? Mas esquecer tudo não dá. Não é uma opção pra gente. Porque a gente há pouco tempo viveu um 8 de janeiro. Eu não quero voltar para a ditadura. O Walter Salles fala numa entrevista, conectando com o que o Potter disse, que o Marcelo Rubens Paiva, quando escreve o livro, ele conecta 2 realidades, que é a mãe, a Eunice, com Alzheimer. Ela vai perdendo a memória, né, uma característica do Alzheimer, e ele vê o Brasil a partir de uma celebração à ditadura, né, um pedido de volta ao regime de exceção. Não tinha o 8 de janeiro, mas um movimento nessa direção. E o Brasil perdendo a sua memória, exatamente como o Potter falou. O Brasil, os brasileiros perdendo a memória, a ponto de saudar um regime que assassinou a Miriam Leitão, que ontem foi eleita para... Eleita imortal Miriam Leitão. Você não está ouvindo, você está aí no Rio de Janeiro. Mas ela participou várias vezes. Ô, Miriam Leitão, te amo, um beijo para você. E ela foi torturada grávida. E o médico disse para ela que ela sai da prisão com 40 quilos. Com 40 quilos, com um nenê na barriga, com 4 meses. E ela foi torturar. E você imagina, né? Eu, em condições normais com a minha gravidez, eu morri
morria de medo, sei lá, de subir uma escada e tal. Ela foi torturada, grávida. Que regime é esse? Como alguém tem saudade de um regime que quer matar uma mãe e seu bebê? Mas a gente não vai deixar isso acontecer. A gente vive num país democrático, maravilhoso, lindo, um país jovem, com seus problemas, seus defeitos, uma democracia também jovem, mas muito sólida, livre. A gente mora num país livre, com problemas horríveis, né, de desigualdade, problemas que nos envergonham, mas que eu acho que a gente tem que lutar por isso e tentar se envolver o máximo possível. Eu acho que todos nós fazemos alguma coisa para ter uma vida para todos melhor, porque não adianta a gente se garantir. Eu estava vendo um documentário do Papa Francisco. Eu amo esse Papa, amei e amarei para sempre. Ele vai fazer muita falta. Esse documentário foi realizado pelo Wim Wenders, que é um diretor alemão. Se eu não me engano, o documentário se chama Um Homem de Palavra. Papa Francisco, Um Homem de Palavra. Então acho que tá na Netflix, inclusive. Não é? Eu deixei ele separado pra ver e não vi ainda. Eu acho que sim. Pode ser que seja no HBO. Achei que era Netflix, mas me chamou atenção. Esse Papa diz coisas maravilhosas, assim. Ele conta, tem uma passagem impressionante que ele conta qual foi a primeira vez que ele viu um condomínio fechado de moradores. E que isso assustou muito. Ele falou, mas como? As pessoas se fecham aqui, elas moram aqui, então outras não entram, e as pessoas para entrarem... Para ele foi um choque. Tudo bem, a gente sabe que hoje existem milhares e milhões de condomínios fechados, mas isso são movimentos, são símbolos são ilustrações, que são tristes, né? Prédios com grades no Rio de Janeiro, nenhum prédio tinha grade. Acho Brasília que não, até pouco também, né? não. Agora todos os prédios têm grades. Então, isso não é uma questão só policial, é uma questão estrutural, né? Que a gente precisa resolver. Todos os prédios hoje têm 2 portas para entrar, né? Eu tenho visto isso, né? Eu acho que através da democracia a gente vai conseguir muitos avanços ainda. Eu acho que são muitas inteligências, muitas pessoas brilhantes, inteligentes e humanistas e progressistas e trabalhando e pensando. Porque o que há de mais podre, ele exala um cheiro terrível, então sobressai muitas vezes diante das boas notícias que a gente conquista e tem para dar muitas vezes, né? Vocês, como grandes jornalistas, sabem disso muito melhor do que eu. Mas eu acredito, assim, eu acho que... Andréa, a única censura que vai aparecer no programa aqui é a obrigatória de que o tempo passou. E a gente tem que acabar a entrevista. Não tem problema, espero todo mundo lá no Teatro Simões Lopes Neto. Dentro do Multipalcos. Multipalco. Né? Os ingressos estão à venda no site do Teatro São Pedro. Agora acabaram, com certeza. Né? São Pedro, enfim. Não, acho que ainda tem 20 para amanhã, 15 para sábado e 2 para domingo. Mas programa lota teatro, daí acaba no programa. Entre no site do Teatro São Pedro. Lamento, sinto muito. Hoje, amanhã, depois de amanhã e dia 4. 1, 2, 3, 4. Hoje, 1, 2, 3, 4. sábado e domingo, né? Exatamente. Tem os horários de cada dia? Tem quinta, sexta, sábado e domingo às 8 e domingo às 18. Às 18. Isso aí. Quinta, sexta e sábado às 8. E domingo às 6. Isso, que é o clássico que rola lá no complexo, todos, né? no domingo no São Pedro é sempre mais cedo. Lei de Tempestade. Muito, muito obrigado, Andréa Beltrão, por vir aqui no feriado de manhã com a gente aqui. Feliz Dia do Trabalho para todos os trabalhadores. Um beijo, Andréa. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Obrigada.